Tem uma outra notícia aqui em Os Pingos nos Is. Donald Trump usou as redes sociais para criticar a COP30 e a suposta luta pelo clima. Segundo o presidente norte-americano, cerca de 100 mil árvores da floresta amazônica foram derrubadas para a construção de uma rodovia para que os ambientalistas pudessem passar. A estrada mencionada por ele seria a Avenida Liberdade, em Belém, que ainda está em obras e já era amplamente criticada por ambientalistas brasileiros. A matéria usada para basear as críticas de Trump também destacou a ausência de uma delegação americana e afirma que líderes europeus também estariam se afastando de assuntos climáticos, seguindo o efeito americano. Durante a abertura oficial da COP30, o presidente brasileiro provocou os Estados Unidos. Ele afirmou ser um momento de impor uma nova derrota aos negacionistas e dizendo ser mais barato preservar o meio ambiente do que financiar guerras. Você, Cristiano Beraldo, a crítica feita por Donald Trump, 100 mil árvores teriam sido cortadas para a construção de uma avenida de 4 faixas para que os ambientalistas pudessem passar. Isso foi amplamente divulgado aqui no Brasil, né? Muitos repostaram, inclusive, a mensagem norte-americana. E aí, por fim, as falas do presidente brasileiro no discurso de abertura da COP, Beraldo. Olha, Caniato, a COP é como a questão do legado olímpico, né? O país gasta uma fortuna construindo uma infraestrutura que depois, muito comumente, ela é inutilizada, não serve para nada. Aliás, o Brasil tem bons exemplos disso. Muita coisa que foi construída, não só para as Olimpíadas, mas também para a Copa do Mundo, mega estádios de bilhões de reais, que hoje em dia não recebem nenhum jogo de relevância. Pois bem, a COP, ela teve todos os elementos que não fazem sentido para uma conferência que vai debater o clima. Se nós pensarmos friamente, sem paixões políticas, ideológicas, é interessante a gente imaginar, poxa, vamos fazer uma conferência sobre o clima, vamos fazer na Amazônia, afinal de contas, a Amazônia é sempre um assunto debatido nessas rodas. Então vamos levar as lideranças mundiais até a Amazônia para que eles vejam com os próprios olhos e parem de falar daquilo que eles não conhecem. Mas esse approach só faria sentido do ponto de vista brasileiro se fosse para nós moldarmos a realidade esses discursos de Greta Thunberg da vida que ficam falando daquilo que ouviram falar, mas não conhecem na prática. Falam para agradar os seus doadores, os seus apoiadores, os seus seguidores, mas já não se preocupam mais com a conexão com a realidade. Só que o Brasil não fez nada disso. O Brasil resolveu sediar este encontro de líderes mundiais, de delegações de diversos países, numa cidade que nem de perto estava preparada para receber esse evento. Gastou-se uma verdadeira fortuna, dinheiro, boa parte dele vindo de Itaipu, que fica lá no Paraná, mas está bancando, salvo engano, foram 500 milhões de reais para a empresa que organiza o evento. Vai ser organizado assim na Conchinchina, Caniato, para você cobrar 500 milhões de reais para organizar um evento. Além disso, você teve essa história de desmatamento, podia ser uma árvore. Aliás, tinha vídeo correndo aí pela internet esses dias da Prefeitura de São Paulo que ia cortar uma árvore, acho que na região da Lapa, se não me engano, e aí tinha lá as pessoas protestando, as senhoras, seu assassino, vai cortar essa árvore. Pô, lá em Belém, na Amazônia, tocaram a motosserra lá no monte de árvore e não teve chororô nem ranger de dentes. E aí chegam lá os seus líderes mundiais, nos seus jatos, vão ficar naqueles barcos lá, como o próprio presidente brasileiro, que funcionam a óleo diesel, e vão discutir como é que eles vão salvar o planeta. Pô, eles não dão nem o bom exemplo. Então não há, Caniato, como você tomar uma reunião dessa organizada à base de tanta hipocrisia e imaginar que dali vai sair algo sério. Não dá para você ouvir o discurso do líder brasileiro,
dizendo que os líderes, eles usam uma palavra fortíssima, ele implorava para os líderes mundiais salvarem o ambiente. Mas desde quando o líder brasileiro manifesta este tipo de preocupação para valer, usa isso? Aliás, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, está ali para fazer escada para o presidente da República, para parecer que ele está muito preocupado com esse negócio. Só que a realidade não é essa, é só olhar os números do governo, em termos de queimada, de produção irregular, de exploração irregular de metais. Isso tudo continua acontecendo. Então, Caniato, nós não temos legitimidade para esse discurso. Tudo soa muito falso, porque tudo é muito falso. Não só do presidente brasileiro, dessas bizarrices de ter o governador da Bahia tomando o microfone da mão do presidente francês, que é uma falta de compostura total e absoluta. Mas esses líderes europeus que estão vendo que não terão a menor condição de colocar em prática seus planos ambiciosos de transição energética, a Alemanha sofrendo um problema gravíssimo com essa conversa de que vai acabar com combustível fóssil até não sei que ano. Isso tudo já não deu certo. Mas eles ficam ali falando como se fossem grandes autoridades abençoadas, eles são maiores do que os demais, porque eles se preocupam verdadeiramente com a natureza. E isso é conversa fiada. É melhor ser transparente, direto e objetivo, como Donald Trump, que está cuidando do canteiro dele, está cuidando de fortalecer os Estados Unidos. E cada líder deveria estar fazendo isso, ao invés de ficar gastando o dinheiro dos seus contribuintes para cruzar meio mundo e ficar falando bobagem. Pois é, sempre quando tem esses eventos, os discursos se repetem, né? Eu lembro da Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro. Se a gente pegar os discursos, talvez a gente consiga, inclusive, comparar a proximidade das defesas feitas no início dos anos 90 e agora, em 2025. Mas você, Dávila, presidente norte-americano, compartilha na rede social uma reportagem que foi produzida pela Fox News sobre a construção dessa rodovia na capital do Pará, sede da COP30, e, segundo a reportagem, 100 mil árvores da região da floresta amazônica teriam sido cortadas para a realização dessa estrada. O presidente doença nas crianças, diarreia, a criança falta à escola porque está doente. Então, o principal projeto socioambiental deveria ser compromisso para fazer com que a universalização do saneamento fosse cumprida no prazo determinado, que é 2033. Estamos longe disso. O governo não dá a menor bola. Aliás, isso tem duas palavras que deveria adorar a esquerda: socioambiental, não é? Não é maravilhoso? Pois esse projeto chama-se saneamento básico. É este o ponto. E o governo tentou, ainda por cima, sabotar o marco do saneamento que foi aprovado no governo passado. Felizmente, o Congresso segurou. Segundo ponto, no que estão fazendo aí o fundo para plantar árvores. Beraldo, tem um lugar ótimo para plantar árvore, terra degradada no Brasil. Mas aí o que isso pode fazer? O pequeno agricultor, o pequeno proprietário pode plantar. Sabe por que ele não consegue plantar árvore e ter acesso a crédito de carbono, e a capital e a dinheiro? Porque o MST gosta muito do INCRA e faz com que haja um regime de concessão de terra e não de título de propriedade. Porque se der o título de propriedade, você dá independência às pessoas, fazer o que elas quiserem com a propriedade. Mas aí o MST não gosta dessa história. Eles gostam de concessão porque aí tem que transformar
todo pequeno proprietário em militante do MST. E se ele não colaborar, ele acaba perdendo a tal da concessão. Por isso, o maior sabotador do Brasil para a distribuição de título de propriedade, que é a forma que pequenos agricultores brasileiros poderiam monetizar a sua terra, é o MST. Este, apoiado pelo governo, invasor de terra e, além de tudo, controla o INCRA e evita que essas pessoas tenham o direito à propriedade, regra número 1 de uma economia de mercado. Ou seja, o Lula-Palusa vai continuar com show e entretenimento e não vai resolver as coisas importantes do país, como titularização de terra e saneamento básico. COP30 em destaque aqui em Os Pingos nos Is, a publicação de Donald Trump. Ele coloca na rede social uma reportagem produzida pela Fox News que acaba revelando uma obra feita ali para a COP30 em que as autoridades teriam retirado 100 mil árvores para a construção de uma avenida de 4 faixas. E aí, na matéria, justamente eles fazem esse jogo de palavras, né? Derrubaram as árvores para que os ambientalistas pudessem passar. E no dia de hoje, a abertura oficial do evento, as falas do presidente brasileiro dizendo ser necessário impor uma nova derrota aos negacionistas e dizendo que é mais barato preservar o meio ambiente do que financiar guerras. Ele não mencionou em nenhum momento o nome dos Estados Unidos. Precisaria ter falado? Você, Mota? Qual parte a gente comenta primeiro? Você que sabe. Depois a gente faz um novo giro. Você fique à vontade. Vamos comer esse tacacá em partes. Eu, pessoalmente, adoro tacacá. Para quem não sabe, eu vou contar um segredo aqui. Eu nasci em Belém do Pará. Eu sou carioca por adoção, mas eu nasci lá. Bom, primeiro, realmente está sendo construída uma estrada, né? Não há como negar isso. Já houve até protestos de ambientalistas. Segundo, eu vi algumas manchetes dizendo que Trump teria dito que destruíram a floresta amazônica. Não, o que ele disse foi que arrancaram um pedaço da floresta. Gente, não há outra forma de construir uma estrada na região amazônica, a não ser derrubando algumas árvores. Não é justo distorcer a realidade para impor uma narrativa. Mas é exatamente isso que essa turma sempre fez com a agenda ambiental. Agora estão provando do próprio remédio. Pois é, e aí eu quero trazer a informação que diz respeito ao discurso adotado pelo presidente brasileiro, que muito possivelmente teve ali assessores que colaboraram com a redação do texto, né? E talvez alguém em algum momento tenha dito, bom, eu acho que é uma boa ideia o senhor dar uma alfinetada no presidente, mas sem mencionar o nome dele. Porque assim, se a gente observa bem o que foi dito pelo presidente brasileiro, Cristiano Beraldo, fica muito claro que ele enviou um recado para o presidente norte-americano, falou em financiamento de guerras, negacionistas e por aí vai. É o momento de adotar esse tipo de retórica? Diplomacia brasileira tentando destravar a questão que envolve o tarifaço, e aí a gente observa essas rusgas em paralelo. Isso não pode prejudicar, inclusive? É pior do que isso, né, Canhoto? O presidente brasileiro faz um discurso com esse teor diante de líderes mundiais, especialmente europeus, que estão participando ativamente do financiamento da Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Aliás, os países europeus estão sofrendo consequências duríssimas em razão do da interrupção de fornecimento de petróleo, de gás e produtos acabados à Europa que vinham da Rússia. Então, falar esse tipo de coisa para líderes que estão envolvidos historicamente com guerras não faz absolutamente nenhum sentido. Ninguém ali acredita nesse mundo de paz, onde todo mundo é amigo, todo mundo se dá as mãos e fuma o cachimbinho da paz, né? Agora até 40 gramas parece que pode. Então, é uma vergonha que a gente passa com esses discursos desconectados da realidade. Reforço aqui essa parte em que também fazendo uma colocação para
provocar ou para, enfim, cutucar os Estados Unidos e o presidente Donald Trump, diz que a América Latina não gosta de guerra, que é um lugar de paz, sendo que não há paz, né? Sobretudo quando o maior país tem os números de violência e de criminalidade que o Brasil tem. Você tem uma criminalidade altíssima na Colômbia, você tem criminalidade altíssima na Venezuela, você tem uma série de eventos violentos que aconteceram em eleições recentes em países da América do Sul. Você teve até tentativa de assassinato da ex-vice-presidente da Argentina e ex-presidente também, Cristina Kirchner. Então, assim, a América do Sul ela é tudo menos pacífica. É um lugar extremamente perigoso, violento, e as embaixadas sabem disso. A preparação de segurança que todos esses governos fazem para receber seus líderes num lugar como o Brasil e como o Belém do Pará é um negócio assim de outro mundo. E aí você vê o presidente brasileiro falando coisas que parecem muito românticas, mas que no mundo dos adultos não tem absolutamente nenhum tipo de repercussão. Ele fica consolidando a imagem de uma figura caricata que vai construindo essa imagem de simpatia, mas sem absolutamente nenhum conteúdo. Você, Dávila, qual é a análise que é preciso ser feita da postura adotada pelo líder brasileiro na abertura da COP30, os termos que foram adotados, os recados enviados às lideranças? Primeiro, preciso fazer um reparo ao meu amigo Beraldo. Você acha que no Lollapalooza, um evento do subdesenvolvimento, não vai ter ataque ao governo norte-americano? Isso é impossível, Beraldo. Mas como é que você pode achar que no Lollapalooza não vai ter a cutucada ao governo norte-americano? O fato é, o presidente não gosta de olhar dado, né? Porque se olhar dado acaba o discurso. 1/3 dos assassinatos ocorrem na América Latina. 1/3. É o lugar mais violento do mundo aqui. Então essa pomba da paz só se servir para tirar o alvo, ou tirar o prato, ou tirar o pombo, o que ele quiser, mas menos para dizer que aqui é um lugar pacífico. É o lugar mais violento do mundo, em termos de taxa de homicídio. É só olhar lá, presidente, dá um Google lá, põe no ChatGPT, o que quiser, vai lá ver. Taxa mais alta de homicídio do mundo é aqui, América Latina. Segundo ponto, é a maior concentração de populismo e ditador por metro quadrado. É isso aqui. Então isso aqui precisa muita reforma para colocar a América Latina no caminho do crescimento sustentável, de governos democráticos, de Estado de Direito. Aqui isto é uma raridade. São algumas ilhas de excelência, aí, como o Chile, que nós temos aqui, mas são pouquíssimas ilhas de excelência. E essas ilhas de excelência, como o Chile, sabia, presidente, que em 1985 o Brasil tinha uma renda per capita maior que a do Chile. Hoje, a renda per capita do Chile é 2 vezes maior que a do Brasil. Ou seja, fizeram a lição de casa. Crescimento econômico, instituições estáveis e pouca demagogia. Você, Mota dividiu as suas reflexões em 2 partes e agora vai tratar do discurso na abertura do evento do presidente brasileiro, fazendo críticas ao que ele chamou de líderes negacionistas, aqueles que financiam guerras, Mota. Pois é. Primeiro, eu queria lembrar aqui esse comentário que o Dávila fez. A Coreia do Sul também, Dávila. Até 1982, a Coreia do Sul tinha uma renda per capita menor do que a do Brasil. Hoje já é 3,5 vezes. Um país minúsculo que saiu de uma guerra terrível. Enfim, quanto ao comentário da COP, nada mais doce do que defender uma ideia que você não compreende, mas que soa bem e que dá muito dinheiro. Esse é o aspecto sinistro dessa pauta ambiental, é que ela virou uma indústria. Só que para que essa turma ganhe dinheiro, e é muito dinheiro, é preciso criar um sentimento de catástrofe permanente.
Era o buraco da camada de ozônio que ia matar todo mundo, era o aquecimento global que ia subir o nível dos mares. Isso há 30 anos atrás. Daqui a 10 anos, todas as cidades litorâneas vão desaparecer. Eu conheço gente que vendeu apartamento aqui no Rio de Janeiro, comprou na Serra, porque o Rio de Janeiro vai sumir debaixo do mar. Olha, é preciso repetir, milhões vão morrer de sede, de calor. Eu toda hora vejo isso na mídia. Os eventos climáticos nunca foram tão violentos, sem evidência nenhuma, zero. Aí você vende soluções bilionárias para problemas hipotéticos, enquanto milhões de brasileiros vivem no meio do esgoto, do lixo e do crime. Esse, meus amigos, é o espírito dessas COP. As COP são piqueniques de bilionários e eles não são bilionários à toa. É importante essa análise. E você, Beraldo, o que a gente precisa considerar sobre os países que participam, né? As lideranças que abraçam as defesas que são feitas por alguns países, no caso, o presidente brasileiro conseguindo alguns cheques poupudos, ainda que, se nós compararmos com outras COPs, o número de líderes é bem abaixo das últimas edições, né? Parece que muitos decidiram não comprar a ideia dessa COP na Amazônia. Mas queria que você refletisse sobre o posicionamento de alguns países, porque alguns embarcam, né? Mas vamos lá, Caniato. Primeiro, obviamente você tem um problema grave de infraestrutura e, como eu disse, a segurança é muito importante para esses chefes de Estado. E o Brasil, seguramente, ele se classifica como um país ali alerta vermelho, né? Um dos ambientes mais perigosos para chefes de Estado. Então, é preciso uma série de medidas que uma cidade como Belém não tem condição de atender ao mesmo tempo para tantas pessoas. E aí o chefe de Estado não tem como comparecer. Segundo, a gente precisa lembrar que quando há aí essa conversa, um desses países europeus que vai dar 30 milhões para o fundo da Amazônia e tal, isso é absolutamente nada se comparado ao que muitos desses países conseguem de informação, de pesquisa, de muitas outras coisas dentro da própria Amazônia. Essas ONGs que são financiadas com o dinheiro desses países estão ali com um propósito. O propósito não é defender a Amazônia. Não existem essas dezenas, que são centenas de ONGs ali, simplesmente porque eles estão muito preocupados em não deixar que as árvores sejam derrubadas para construir estrada. Estão ali porque esses governos que financiam essas ONGs têm interesses muito objetivos na riqueza de conhecimento que existe ali e, a partir disso, vão desenvolvendo uma série de avanços nos seus próprios países, indústria farmacêutica e tantas outras coisas. Então, Caniato, você vê que há um pragmatismo permanente. Assim, ser pragmático é o ponto de partida de qualquer país sério. Ele enxerga as coisas que acontecem no mundo de uma forma muito clara e eles sabem tirar proveito quando existe um líder populista e completamente perdido que tem alguma coisa valiosa para eles. Então, os mesmos comentários que fizemos aqui sobre a participação do presidente brasileiro nas negociações com o presidente Donald Trump, o governo Trump, em razão das tarifas, a gente pode dizer que se dá em relação à discussão da Amazônia, preservação do meio ambiente, por aí vai. O Brasil não tem uma bandeira legítima. Ele não tem um propósito legítimo conhecido. Ele olha para daqui 50, 100 anos e diga, olha, o Brasil vai estar aqui. Não. É sempre usar o meio ambiente como um discurso para parecer inteligente, para parecer popular, para tirar um proveito momentâneo e depois segue a vida. Não há esse compromisso de longo prazo. Portanto, Caniato, os países todos percebem isso. E aí eu reforço, o Brasil tem na sua liderança alguém que desempenha esse papel que acaba sendo de bobo da corte.
enquanto eles estão ali fazendo negócio, porque onde quer que eles estejam, seja na circunstância que for, esses líderes estão sempre fazendo negócio.